a obra do Senhor sendo realizada, né? O Senhor, Ele disse que edificaria a sua igreja, né? E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E dentro dessa promessa do Senhor, dessa afirmação do Senhor, a igreja está aqui em todo lugar, né? Uns com números maiores, outros com números menores, mas é importante que o Senhor é aquele que está entre elas. Amém? É aquele que prometeu e também fará. E o Senhor tem trabalhado na vida dos irmãos todos os dias. Então essa é a alegria de todo aquele daquele que tem um encargo da obra. Paulo falava, a minha coroa, a minha glória é vê-los firmes no Senhor. Essa é a recompensa, irmãos. Essa deve ser a nossa recompensa, de ver os irmãos firmes, os irmãos crescendo, os irmãos se desenvolvendo em Cristo. Essa é a nossa maior alegria, né? E isso tem acontecido em todo lugar, né? Acompanhamos muitos irmãos, né? Desde o nascimento, né? E vendo agora como eles estão. Isso assim alegra o nosso coração. É porque vemos nisso a fidelidade do Senhor quanto aos seus filhos. Amém? Quero reforçar o que o irmão Olívio disse, né? A nossa fé, ela está sendo provada diariamente. O povo que estava no Egito, submetido, escravo dos egípcios durante 400 anos, ou um pouco mais, o Senhor tira eles do Egito e leva para o deserto para provar o que estava no coração deles. Para ver se eles guardariam ou não a palavra do Senhor. Guardariam ou não o mandamento do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos passando por uma determinada prova, né, ou aflição, e nós não percebemos o que está acontecendo. Nós não damos conta o que o Senhor está fazendo na nossa vida, né? E aquele povo foi tirado e levado para o deserto para ser provado no coração. Então o alvo do Senhor, irmãos, o alvo do Espírito Santo é o nosso coração. Por isso que o escritor de Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E essa é uma prova diariamente, porque muitas coisas são oferecidas para nós, e coisas lícitas, coisas boas, mas que não fazem parte da edificação de Cristo na nossa vida. Só lembrando que Cristo edifica a igreja com as coisas dele, com as ferramentas dele. Cristo não usa outro tipo de ferramenta, outro tipo de ideia, outro tipo de pensamento a não ser do Espírito Santo. João fala com o Espírito Santo lá, que o Espírito Santo falaria tudo da parte de Cristo. O Espírito Santo não fala por si só, ele fala de tudo que ele ouve em Cristo. Então, esta obra, quando nós falamos da obra do Espírito, é uma obra exclusiva dele, que não tem lugar para a obra do homem, para o pensamento do homem, para o entendimento e raciocínio do homem. É a obra do Espírito. E o Senhor está trabalhando essa boa obra em nós. Amém? Lá no livro de Filipenses, irmãos, nós não podemos esquecer que existe em nós uma obra, uma boa obra, que esta boa obra não só está sendo realizada por Cristo, mas Ele também é essa boa obra. Qual poderia ser outra obra boa, a não ser Cristo em nós, sendo formado? E do livro de Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, o verso 6.
tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, esta boa obra, quem pode realizar é a pessoa do Filho. E esta boa obra também é a pessoa do Filho. O Filho sendo formado e gerado na vida da igreja. Tendo, irmãos, por certo isto mesmo. Isso aqui não tem dúvida. É algo concreto, é algo real. Tendo por certo que aquele que começou. Aonde começou a obra em nós? Nele, no Filho. E ela vai ser aperfeiçoada até o dia dele. Ou seja, em toda a nossa caminhada, esta obra está sendo aperfeiçoada dentro de nós. Não é uma obra externa, é uma obra interna, é uma obra em silêncio. E muitas vezes é uma obra até dolorosa, irmãos. E eu sem medo de errar, esta obra ela é dolorosa. Porque tem algo em nós que se opõe a esta obra. Que é a nossa vontade. Quando se fala de subjugar, né, o salmista ele disse assim, ele subjugou a alma dele ao Senhor. Isso, irmãos, requer força, requer dor, requer uma visão real da vontade do Senhor. Então, é uma obra dolorosa. Uma obra dolorosa para o nosso ego. Para a nossa vontade. Cristo não é revelado seu andar na condição minha, nos meus próprios pensamentos, na minha própria vontade. Então, o Paulo, ele descobriu algo maior do que tudo que ele tinha em mente, tudo que ele era. Ele descobriu algo maior do que as ideias dele. Paulo, aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, ele declara assim, Filipenses capítulo 3, o verso 4, ele começa assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Essa era a ideia de Paulo que ele tinha, um pouco antes de se encontrar com o Senhor no caminho para Damasco. Essa era a visão de Paulo que ele tinha de si mesmo, que ele podia confiar na carne. Porque ele era um exemplo na religião a qual ele pertencia. Então isso ele pensava, isso era a visão dele, até naquele dia no caminho para Damasco, onde ele transportava, onde ele tinha em suas mãos cartas do sumo sacerdote, dando autoridade a ele para entrar nas casas, para prender aqueles que se denominava o caminho. Mas naquele dia, quando o Senhor apareceu para ele no caminho para Damasco, essa confiança que ele tinha na sua carne já não era mais igual. Um homem como Paulo, irmãos, caiu por terra, e diz a palavra lá em Atos, ele atônito e tremendo. Paulo descobriu e conheceu alguém superior a ele. E ele se rendeu ao Senhor. Então essa boa obra, irmãos, ela exige sim uma renúncia da nossa parte. Essa boa obra, ela não cabe
no mesmo ambiente do que o nosso ego. Então nós descobrimos essa manhã que o Senhor está fazendo uma boa obra em nós. E esta boa obra ela não é feita de uma forma única, de uma vez. Ela tem um processo. Isso é conforme a nossa caminhada, conforme a nossa subida, né, do monte. Foi assim com Moisés, né? Quando ele desceu, a glória do Senhor resplandecia em seu rosto. Ele tinha que pôr um véu. Essa é a nossa caminhada. Amém. Essa é esta obra que está sendo feita. Conforme nós nos aproximamos do Senhor. Mas exige da nossa parte um esforço, irmãos. E esse esforço é não impedir a obra do Senhor. Porque as nossas ideias, irmãos, ela impede, ela atrapalha, ela prolonga a obra do Senhor. Então, a nossa rendição ao Senhor, né? Quando eu falo rendição, é aquela visão que Maria tinha, de estar aos pés de Cristo. Isso é devoção. Ela sabia que somente Cristo era a boa parte. Então ela se colocava em devoção aos pés do Filho para ouvi-lo. E essa palavra que ela ouvia, ou que nós ouvimos, quando guardamos, quando nos exercemos nela, a nossa vida, isso vai trabalhando, vai limpando o nosso interior. O nosso exterior vai estar sendo preparado para esta boa obra. Então, o Senhor fala, né, Paulo aqui, na carta de Filipenses, quando ele percebeu o tesouro que era Cristo, o tesouro que era o Filho, ele teve uma reação, a partir do verso 5. Qual foi essa reação? Qual foi esse impacto daquela visão na vida de Paulo? Uma perfeita renúncia, irmãos. O verso 5 diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Olha que a boa obra, irmãos, em nós, e seja achado, não só ganhar, mas ser achado nele. Então o que nós aprendemos através dessa declaração de Paulo? Paulo não podia mais continuar da forma que ele estava, que ele vivia. Ainda que diante dos homens ele tinha um bom testemunho no judaísmo. Mas agora ele encontrou aquele que é muito mais precioso. É isso que o Senhor tem colocado no nosso coração. Encontrar o Senhor, aquele que é precioso. Então nada, irmãos, pode estar embaraçando a nossa vida. E quando se fala de embaraço, não é os nossos pés somente, é o nosso coração. O nosso coração não pode estar embaraçado com as coisas desta vida. O nosso coração está livre para correr para o Senhor. O salmista, ele disse assim, vamos abrir no Salmo 119, por isso que eu entendi que não é os nossos pés, é o nosso coração.
Salmo 119. Então eu entendi que não é os nossos pés. Por que os nossos pés não estão livres para correr? Porque o nosso coração está embaraçado, está preso, está retido com alguma coisa. E essa alguma coisa, irmão, pode ser uma ideia própria, uma insujeição que nos prende. E o salmista, ele faz um relato nesse verso, no verso 32, Salmo 119, verso 32, diz: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ele não fala quando soltares os meus pés, ele fala quando dilatares o meu coração. Quando o meu coração estiver extremamente aberto, sem reserva, pronto. Como Paulo, né, declarou e considerou tudo como perda, porque ele encontrou a Cristo agora. Paulo encontrou a Cristo. Foi paixão, irmãos, à primeira vista. O coração de Paulo se ligou na primeira vista com Cristo. Um homem, sabe qual é a característica, irmão, daquele que viu o Senhor, que abriu mão das suas coisas pelo Senhor? Ele não é mais individualista. Paulo, a partir daquele dia, ele não foi mais individual. Ele tinha uma vida individualista. Mas a partir daquele dia, ele começou a ter uma vida de dependência. Alguém pegou na mão de Paulo, alguém encaminhou Paulo até um lugar enquanto ele estava cego. Ali a lição começou. Eu preciso estar ligado. Eu preciso estar junto. O meu individualismo é um grande atrapalho, irmãos. O individualismo, ele prende, ele laça o meu coração. E eu não posso correr aí para o Senhor. Ele impede de eu estar perto do Senhor. Quando Paulo encontrou Jesus, se ligou à igreja. Quando Paulo encontrou o Senhor, se ligou aos irmãos. Então, quanto mais o meu coração está livre para se aproximar do Senhor, mais próximo do outro eu estou. Mais a minha razão, ela é apagada de mim. Então o salmista, ele percebeu: Senhor, dilata meu coração. O nosso coração não pode estar preso, irmão, seja por qualquer coisa. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, tem prendido muitos irmãos em coisas boas, em coisas lícitas, em coisas que nos dá direitos. Mas na nossa caminhada com Cristo, nós entendemos que todo direito é do Senhor. Por isso que Paulo fala isso: seja achado nele. O nosso desejo é ser achado em Cristo, é ser achado no Filho. Esta boa obra que eu devo aplicar o meu coração diariamente, constantemente, permanentemente, irmãos. No livro de Tito, ele relata Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, e eu me alegro muito no Senhor, que o Senhor nos deu condição, a igreja, de entender, de ver, de compreender. E com isso experimentar o Senhor. Cristo é para ser experimentado na nossa vida diária, irmãos, em todo o tempo. Enquanto o homem se preocupa com tantas coisas, com tanto ativismo na igreja, com tantas invenções, e nós também, quando eu falo homem, nós estamos nos incluindo nisso. Mas o Senhor fala:
lá em Provérbios, filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Aquele dia que nós nos rendemos ao Senhor, que você deu o teu coração a Ele, você lembra? E porque muitas vezes nós tomamos de volta? Porque nos envolvemos com o nosso ego. Nós precisamos nos vencer, irmãos. Precisamos enfraquecer a nossa vontade. Precisamos deixar de alimentar o nosso ego. Nós precisamos revestirmos do Espírito. Precisamos nos revestir de Cristo. Então, aqui no livro de Tito, capítulo 2, vamos ler alguns versos aqui, diz assim, no verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, para nos remir, nos resgatar, Ele precisou morrer. Para nos fazer um povo seu, zeloso de boas obras. Então aquela vida que eu vivia não tinha boa obra em mim, irmãos. Nunca teve boa obra em mim. Mas Ele precisou voluntariamente se sacrificar, morrer, para nos remir, para nos trazer para Ele novamente, para nos fazer um povo. E isso Ele está fazendo. Eu não consigo ser zeloso, irmãos, de mim mesmo. Zeloso de boa obra, eu não consigo. Eu não consigo ser especial. Às vezes a gente quer ser especial para alguém. Às vezes a gente quer marcar a vida de alguém, mas sem Cristo não tem condição. Não é o que eu faço, é que Cristo faz na minha vida. Isso nos traz um impacto eterno. É o que Cristo faz na minha vida, me traz marcas para o resto da minha vida. Então não é o que eu dou, não é o que eu faço, não é o que eu quero transmitir para o outro. É o que o Senhor faz na minha vida. Então Ele nos chamou para Ele como povo seu e especial. E zeloso de boa obra, essa boa obra é Ele. Nós só encontramos essa boa obra por causa dEle. No verso 8, capítulo 3, verso 8, diz assim: fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, se nós, a nossa vida, se nós desejamos ter algum aproveitamento e ser bom para os homens, nós devemos nos aplicar nas boas obras. É essas boas obras que faz isso na nossa vida. Por isso que é constante, é diariamente, é em todo o tempo, o Senhor trabalhando em nós. O Senhor não pode dar descanso, irmão, na nossa vida. Não podemos ter descanso. Nesse tempo, nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha. Nós não temos descanso. O povo no deserto não tinha. Eles paravam por um tempo, mas logo a coluna se levantava, eles tinham que desarmar suas tendas e estar debaixo dessa nuvem, porque estavam indo para um lugar preparado para o Senhor, pelo Senhor. E a igreja ela está indo para um lugar preparado pelo Senhor. E qual que é esse lugar hoje? Jesus Cristo. Essa revelação de Pedro, para quem iremos nós? O nosso caminho, o Senhor está nos conduzindo para dentro dele.
Para dentro dele. Só que para estar dentro dele, não cabe as nossas coisas. Não cabe os nossos pensamentos. Não cabe a nossa vontade. Para estar dentro dele tem uma forma. A forma dele, irmãos. Então é necessário aplicar-se. Aqui fala aplicar-se em boas obras. Se a nossa vida quer ser proveitosa, nós temos que aplicar em boas obras. Fora isso, a minha vida será amarga, irmãos. Será amarga. Porque a fonte que é Cristo é doce. A fonte que há em mim, no meu ego, é amarga. Isso é a obra do Espírito e a obra do homem. A mesma fonte não pode jorrar doce e amargo. Quando se fala de fonte, nós estamos falando lá do princípio, da onde brota a água. E onde brota a água da vida, que é Jesus Cristo, essa fonte é doce. Aonde brota a água amarga, é a fonte do homem. Precisamos estar atentos. Aonde eu tenho aplicado a minha vida? Aonde eu tenho aplicado os meus pensamentos? Aonde eu tenho aplicado o meu coração? Irmão, a melhor e maior e única aplicação que é boa é quando nos aplicamos a nossa vida no Senhor. Nós temos recompensas celestiais. O fruto cresce, o fruto desenvolve. E são frutos eternos. Verso 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se em boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam o quê? Infrutuosos. Se eu não me aplico em boas obras, que é Cristo, eu me torno infrutuoso. O fruto de Cristo. O bom fruto de Cristo. O bom fruto que é Cristo. O bom fruto que é a pessoa de Cristo. Esse fruto, irmãos, que o mundo espera. Que o mundo precisa. Então aqui ele fala, e os nossos aprendam. Então, aqueles que estão juntos, que pertencem, que são pertencentes, como diz a irmã Bel, aprendam a aplicar-se. Então é constantemente, eu devo aplicar a minha vida, aplicar o meu coração em ouvir e em conhecer, em esperar na pessoa do Senhor. Porque é Ele que está fazendo essa boa obra. E Ele mesmo é essa boa obra. Ele mesmo, pelo Espírito, está sendo produzida essa boa obra dentro de mim. Qual é o coração que agrada ao Senhor? O que fazia as santas mulheres no passado? O que tinha na vida daquelas santas mulheres? Um coração manso e quieto diante do Senhor, porque isso é precioso diante de Deus. É esta obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. O Senhor hoje está trabalhando em nós, irmãos, para aquietar o nosso coração, aquietar o nosso espírito, né? Porque nós passamos muito tempo às vezes agitados, falando. Hoje o Senhor está trabalhando em nós para aquietar o nosso coração. O salmista disse, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Aquietai-vos. Descanse o vosso coração. Abaixe as tuas armas.
E compreenda e saiba que eu sou Deus. O Senhor está trabalhando, irmãos, lá no interior da igreja. Lá no interior do teu coração. Vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Quando você começa a descobrir esta obra, o Senhor está nos levando a se aquietar, a sossegar, a descansar o coração. Esse é o primeiro passo da obra do Senhor, irmãos. Para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. A partir do verso 3. Vamos ler a partir do verso 4. 1 Pedro 3, verso 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso é precioso diante de Deus, irmãos. Quando nós experimentamos essa experiência da parte do Senhor, quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos dando um coração quieto, um espírito manso, aí nós começamos a agradá-lo. No verso 5 diz assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, na qual vos sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então ele dá o exemplo de Sara e daquelas mulheres que esperavam. E o Senhor trabalhando na vida delas. Esse revestimento interior, irmãos, esse adorno interior que o Espírito Santo está fazendo na vida da igreja. Aqui é uma representação da igreja. É esta obra que o Senhor está fazendo dentro de nós. É uma obra em silêncio. A obra do Espírito não tem barulho. A obra do Espírito não precisa fazer propaganda. A obra do Espírito não precisa anunciar, porque ela é oculta. É numa voz mansa e quieta. Ainda que o Senhor é um fogo, né, consumidor. Mas hoje o Senhor tem trabalhado, irmãos, dentro. Às vezes nós queremos nos enfeitar, né? Com aparência, com palavras bonitas. Mas isso não agrada ao Senhor. Por isso a necessidade, irmãos, de estarmos perto do Senhor todos os dias. Aonde é o lugar da igreja? É aos pés do Senhor. O lugar da igreja é perto do Senhor. O salmista, ele disse, bom é aproximar-me de Deus. Bom é se aproximar do Senhor. Porque é ali que é o lugar que o Senhor preparou para a vida da igreja. E quando eu falo da igreja, estou falando, me referindo aos irmãos, a todos nós. Todos aqueles que um dia se renderam a Cristo. E que vivem, sim, congregados. E vivem juntos. Compromissados. Paulo, naquele dia, no caminho para Damasco, quando tudo aconteceu na vida dele, que ele foi levado para uma outra cidade, ali ele ficou jejuando, cego por 3 dias, e o Senhor deu uma ordem a Ananias, né, para ir lá, impor as mãos sobre ele. E Ananias no começo resistiu, e o Senhor falou, Ananias, esse é um vaso escolhido. Paulo era um vaso escolhido para quê, irmãos? Para padecer pelo nome do Senhor.
Então, eu vou contar uma novidade para os irmãos. Andar perto do Senhor, como um vaso escolhido, tem um privilégio de padecimento por Ele. E aí que muitas vezes, irmão, nós entramos em conflito conosco mesmo. Porque a nossa carga humana não quer sofrer. Ela não quer se submeter. Ela não quer se dobrar. A nossa cerviz, ela não quer se dobrar. Ela não quer se dobrar. Mas para experimentar dessa intimidade celestial em Cristo, né? Como eu disse esses dias, que a visão celestial que o Senhor nos dá, o Senhor deu à igreja, é para ver o céu por dentro. É a única forma, nessa terra, nesse corpo, de ver os céus por dentro, é tendo uma visão celestial. Então, quando nós estamos perto, estamos próximos, nós sentimos a carga, irmãos, não por causa de nós, mas por causa da pessoa de Cristo. Os irmãos lá em Atos sofreram isso. E eles se reuniram à igreja. Senhor, essa perseguição não é por causa de nós, é por causa do teu santo Filho, Jesus Cristo. Eles nos perseguem por causa da pessoa do teu Filho que está em nós, que está na igreja. Mas eles perseveraram, irmãos, até o fim. Então nós estamos dispostos a preservar essa boa obra até o fim. O nosso coração precisa hoje ser fortalecido. O nosso entendimento precisa receber um toque do Espírito. Porque senão nós vamos, com o passar do tempo, caducando, vivendo de coisas. E o Senhor quer nos renovar. A vida da igreja é uma vida de renovo no Espírito diariamente. O inimigo quer entulhar os nossos poços, irmãos. Mas o Espírito Santo veio para limpar esses poços. E porque essa fonte de água jorre. E que aquele poço sirva para muitos beberem. Uma água limpa. Uma água limpa que veio dos céus. Mas então nós precisamos compreender, não é aquilo que eu faço, é aquilo que o Senhor faz em mim. Isso está dentro também da experiência da consagração. A consagração, irmãos, eu posso fazer milhões de promessas, deixar de fazer isso, fazer aquilo por causa do Senhor. Não vai mudar a minha vida. Mas quando eu me rendo à palavra de Deus, mas quando eu compreendo que é aquilo que o Senhor faz na minha vida, aí eu estou sendo consagrado, irmãos. Aí eu estou sendo separado para Ele, exclusivamente. Um povo especial e zeloso. Por isso Ele morreu. Então não foi eu que fiz, foi Ele que fez. Olha que privilégio. Eu me alegro, eu vejo a igreja tem uma expectativa, não expectativa, a expectativa nós podemos frustrar, né? Mas uma esperança viva, porque esta obra, fiel é o que prometeu, e também fará. Por isso eu peço, não olhem para você, como aquela mulher lá em Cantares. Não olheis por eu ser morena. Mas é o sol da justiça que brilhou sobre mim, que me amadureceu. É o Senhor, irmãos. A igreja precisa encontrar esse ponto íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes se perde porque nós nos envolvemos conosco mesmo. E como eu disse, nós somos os maiores atrapalhos para a obra de Deus. Se nós lermos tudo que eu estou falando aqui hoje, irmão, nesse momento, foi um pouquinho antes do livro ministrar que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque a gente se prepara, mas é o Senhor que dirige os passos, né? Tem uma experiência em Números 13. Depois os irmãos podem abrir lá. É tarefa de casa.
todo o capítulo 13. Lá tem uma experiência, se você ler com paciência, ali fala quando o Senhor separou os 12 espias para enviar para aquela terra, né? E o Senhor vem relatando, em um determinado momento o Senhor fala assim, dá direção, dá a vontade, o Senhor fala assim, e eu vos enviarei pela banda do sul. O que tem esse significado, né? Pela banda do sul. Vocês vão para aquela terra pela banda do sul. E você continua a leitura de quais são os povos que habitam na banda do sul. Você vai perceber. Os amalequitas. E os amalequitas, eles têm uma representação. Nosso ego, a nossa vontade. Então aquele povo tinha uma terra prometida, a qual o Senhor prometeu, separou, porém eles tinham que passar por um lugar onde tinham povos que podiam mexer com o interior deles. Tanto aconteceu que eles foram em 12, 10 se corromperam. Então aquele povo que vivia nas costas, que traíram, é o nosso ego, irmãos. Então os irmãos leem lá depois, Números 13, e vão perceber, e a nossa luta é a mesma coisa, que os amalequitas representam o nosso ego. E o Senhor prometeu uma batalha até de geração em geração, até no último dia. E essa é a batalha da nossa vida. E essa é a batalha da nossa vida, contra nós mesmos, diariamente. Precisamos ter essa compreensão. Então o Senhor prometeu uma terra, porém o Senhor avisou, vá, vocês vão por esse caminho, mas lá naquela terra habita um povo. Não só um povo, mas os amalequitas também habitavam naquela terra. E quantas vezes, irmão, nós enfrentamos a nossa vontade? Nós lutamos contra a nossa vontade. Em coisas simples. Coisas simples. O nosso eu é um opositor para a obra do Senhor. A obra do Espírito nos impulsiona para Cristo. O nosso ego nos impulsiona para nós mesmos. Essa é uma batalha diariamente. Então vou dar uma tarefa para os irmãos. Leem depois Números 13, todo o capítulo. E anotem. E peça ao Senhor abrir os vossos olhos. E ter uma percepção, a igreja precisa de uma percepção espiritual. E só o Espírito Santo pode nos dar essa percepção espiritual. Saber o tempo de Deus, o modo de Deus, a forma de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos trazer entendimento, irmãos, graça, para podermos chegarmos até naquele dia. Amém. Até naquele dia. Mas desfrutando dos céus na terra. Desfrutando do céu na terra. Porque hoje o contato de Deus é através da vida da igreja. E todas as experiências que o Senhor marcar o nosso coração, marcar o nosso espírito, ela será proveitosa, irmãos, por todo o resto da nossa vida. O que vale no Senhor é uma vida de experimentação, de conhecimento, de contato, não de teoria. Amém? Amém. Senhor, bendito é o nome do Senhor. Esta manhã nós nos humilhamos diante de Ti e Te agradecemos pela comunhão entre os irmãos, por esta obra que o Senhor está realizando entre nós. Senhor, que a cada dia esses laços sim, sejam mais ajustados, Senhor. Que a Tua visão seja ampliada no nosso meio, Senhor. Que o nosso coração não esteja retido em nada terreno, Senhor. Mas que possamos estar correndo com perseverança, de coração diante do Senhor. Porque tudo que vemos, tudo que tocamos, Senhor, isso vai passar.
Mas as tuas coisas eternas, ó Deus, essas permanecem para sempre. E é isso que queremos buscar, Senhor. O nosso objetivo é aquelas coisas celestiais, Senhor, que está em Ti somente, Senhor. Nesta manhã, abrimos o nosso coração para que o Senhor trabalhe dentro de nós. Senhor, porque o nosso esforço, Senhor, não vale nada, Senhor. Mas queremos obedecer. Porque a sujeição, ela, como diz a Tua palavra, as Escrituras, Senhor, ela serve de bom remédio, Senhor. A sujeição nos cura, Senhor. A sujeição nos liberta, Senhor. A sujeição nos conserva, Senhor. Nos protege, Senhor. A sujeição é uma cobertura, Senhor, onde o inimigo não pode nos tocar e nos alcançar, Senhor. Deus, nós Te louvamos pela Tua palavra, que o Senhor trouxeste pela vida dos irmãos, pelos louvores que cantamos, Senhor, pelas orações da igreja, Senhor, pela comunhão, pelo repartir, Senhor, nós Te damos graça, pelos irmãos, ó Deus, que estão aqui nesta manhã, ó Deus, também é por aqueles que puderam vir, porque sabemos que o Senhor é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Tu alcanças qualquer um, Senhor, e essa é a nossa confiança, Senhor, que todos os corações o Senhor pode alcançar, o Senhor pode tocar. Esta obra é uma obra maravilhosa, Senhor, uma obra preciosa, que o Senhor está realizando nesses últimos dias pelo Seu Espírito Santo. Senhor, queremos dar ouvido à Tua palavra, ó Deus, e não se apartar da simplicidade, Senhor, da Tua palavra, Senhor. O Senhor nos dá entendimento, nos dá temor e tremor, nos dá comprometimento com a Tua palavra, diariamente, Senhor. Fortalece o Teu povo nesses dias. Graças Te damos, em nome de Jesus.